Hoje eu queria compartilhar uma opinião que no fim das contas acaba sendo também uma dica. Muitas vezes quando a gente está estudando inglês, a gente se preocupa em demasia com a gramática. Por exemplo, a gente se preocupa muito com os tempos verbais. E eu acho que a gente conhecer os tempos perfeitos, os tempos contínuos perfeitos, é muito importante. Mas saber isso não vai te fazer conseguir conversar. Você precisa desenvolver vocabulário. E a gente acha que com um pouquinho de vocabulário geral sobre qualquer coisa, a gente consegue manter uma conversa. E a verdade é que no mundo real, quando você está numa conversa sobre um determinado assunto, você consegue enrolar bem usando, por exemplo, só o Simple Present, Simple Past, Simple Future. Desde que você tenha vocabulário suficiente sobre aquele assunto que você está falando. Vou dar um exemplo. Quando eu mudei aqui para o Canadá, lá em 2019, eu precisava alugar casa. Aluguel de casa vai envolver tanto vocabulário que às vezes a gente não conhece e essa conversa pode ficar truncada. Vou dar um segundo exemplo. Quando eu ainda fazia faculdade aqui no Canadá, depois da aula eu estava conversando com um professor. E na época ele estava me explicando a questão indígena aqui no Canadá. Mal sabia o tanto que eu ia aprender sobre isso. E eu quis explicar um pouco da história do Brasil. Veja, um conteúdo que eu conheço, que eu consigo emitir opinião, que eu consigo explicar na minha língua perfeitamente. Eu dominava todos os tempos verbais necessários, eu só não tinha o vocabulário para falar sobre aquele assunto. E em alguns momentos, a gente não precisa apenas de vocabulário, mas a gente precisa entender como a gente vai falar sobre aquele assunto utilizando, por exemplo, termos que sejam politicamente corretos ou que não sejam ofensivos. Eu lembro, inclusive, que nessa discussão eu cheguei no momento que eu falei, olha, eu não consigo explicar inglês. E por um tempo eu fiquei muito frustrado. Eu falava, cara, como que eu não sei falar inglês? E a verdade é que só me faltava vocabulário para alguns assuntos específicos. Hoje, por exemplo, dando aula na faculdade, se eu vou trabalhar uma disciplina com a qual eu não tenho muita experiência em inglês, ou sobre um assunto que eu nunca li muito, que eu não tive muito contato em inglês, eu já sei que a minha primeira barreira, a minha primeira tarefa é aprender o vocabulário relacionado àquele tema. Se eu tenho vocabulário, eu encaixo ele na minha gramática. A questão é, como aprender mais vocabulário? Quer que eu faça um vídeo sobre isso? Comenta aqui.